Olá, eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar com você que está aí em casa um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Hoje a gente vai ter um programa diferente de todos os outros. Você já assistiu aqui com a gente o quadro do Coração do Pastor, né? Pois é, a gente tem tido muitos retornos, recebido muitos feedbacks. Inclusive hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui no programa. No final do programa eu vou passar para vocês aí de casa o meu WhatsApp pessoal. Não vou passar o da revista, vou passar o meu, mas porque eu queria que vocês interagissem com a gente. A gente tem recebido alguns retornos, alguns feedbacks de pessoas que têm acompanhado o quadro do Coração do Pastor e que têm tido dúvidas e que gostariam de saber mais, porque são assuntos polêmicos. Infelizmente a depressão, os problemas da alma, são problemas que envolvem um número muito grande de pessoas e que a grande maioria não sabe a forma certa de lutar com isso. Então hoje a gente vai fazer um programa diferente. A gente não vai ter hoje o quadro do Coração do Pastor. A gente vai ter o programa do Coração do Pastor. A gente vai falar desde agora, do início até o final do programa, desses problemas, desses temas que a gente vem abordando. A gente vai esticar o quadro para o programa inteiro. E a gente vai continuar falando hoje sobre aquele tema de onde está o meu eu? Onde eu encontro? Quem é o meu eu? Como que eu sei o que é o meu eu? Quem sou eu, na verdade? Você já deve ter, em algum momento da sua vida, se deparado com essa questão, com essa pergunta, de se achar inadequado ao ambiente que você está, de ter dúvidas com relação a quem é você de verdade, qual a sua personalidade, o que foi imputado a você, o que colocaram em você, o que esperavam de você, o que cobravam de você e o que foram te moldando durante toda a sua vida para você ser a pessoa que você é hoje. Mas nem sempre a pessoa que a gente é hoje é a pessoa que a gente realmente é. Na verdade, eu custei a entender isso. Eu achava que eu tinha que ser a Carolina que as pessoas queriam que eu fosse. Até eu entender que a Carolina que Deus me criou para ser, era muito diferente daquela que as pessoas esperavam que eu fosse, doeu. Foi preciso muita mudança. E a mudança nunca é fácil, né? A mudança sempre dói. E é sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje. Oi, Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber o senhor para o programa do Coração do Pastor e não só um bloco. Eu sei que as pessoas têm tido um retorno positivo com isso, as pessoas têm procurado, entrado em contato com a gente a respeito, através do WhatsApp da revista. E é um tema muito amplo, né, pastor? Por isso a necessidade do programa hoje, não só o bloco. Realmente, Carol, é um programa abordando esse tema. Não pode ser, às vezes a gente não consegue destrinchar tudo em pouco tempo. E seria bom mesmo ter alguns programas que abordassem um pouco mais para que o pessoal de casa ficasse um pouco mais sintonizado naquilo. Claro que nós não vamos conseguir esgotar, né, o assunto, que ele é inesgotável, né? É um problema da humanidade. A humanidade está cada dia mais com problemas emocionais sérios, e com isso as pessoas não estão conseguindo sintonizar, elas estão mal sintonizadas, né? E talvez cuida bem do corpo, como está na moda hoje, né? Cuidar bem do corpo, e essa moda é uma tendência e deve seguir, porque precisa de cuidar do corpo. Então, fisicamente, as pessoas estão bem até. Estão bem melhor. O brasileiro está vivendo mais. Sim. Né? Morrendo mais tarde, vamos dizer assim. Sim, né? A expectativa de vida está bem maior. Né? Aumentou. Né? As pessoas estão tendo consciência na alimentação, na prática esportiva. Isso é fundamental, o corpo. Mas o que nós não podemos é esquecer da parte emocional. Então, fisicamente, nós temos facilidade de sintonizar. Né? Até mesmo onde você mora, onde você está, o que você quer, né? A cor do seu cabelo, hoje pode mudar a cor dos olhos, e um monte de coisa a gente pode mudar no nosso corpo físico e melhorar, né? A gente que é carequinha assim, já tem várias coisas que pode melhorar, né, o visual. E também onde você mora, você pode mudar também. Você não está gostando do bairro onde você mora, ali está te incomodando, você sabe como é que você faz, você vende sua casa ou aluga e muda para um outro bairro, para outra cidade. Mas e a alma? As pessoas quando dentro, né? E aí, como é que faz? Né? Não tem como você colorir o cabelo da alma, né? Trocar a cor dos olhos da alma, né?
Mudar o estilo de roupa da alma, né? Pegar a alma e morar em outro corpo, né? Eu queria ser fulano de tal. Não tem jeito. Então, acho que ia ter gente que ia até querer se tivesse jeito, né? Sem dúvida. Nós vivemos perdidos dentro de nós. Verdade. E o ser humano, até eu pego uma parte geográfica que eu citei no bloco, aquele bloco da semana passada, que eu citei que os cientistas estudam, patrocinado pelos países, o universo, assim, de forma... Não tem como calcular o valor financeiro e o número de horas de pesquisa de cada cientista para conhecer as estrelas, galáxias, né, os planetas, e nunca investiu nem 1/3 desse dinheiro na alma humana. Verdade. 1/3, nem 10% desse dinheiro, desse tempo, no próprio interior humano. Foi quando Jesus se preocupou com o interior, quando os judeus foram criticá-lo porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Verdade. Aí ele falou, vocês se preocupam com as coisas internas e esquece, e preocupa com as coisas externas e esquece da interna, né? Aí ele falou que o mal não é o que entra, o mal é o que sai da boca do homem. Verdade. Né? Então ele estava falando que é para cuidar do interior, né? Chamou até de sepulcro caiado, por fora Sim. muito bonito, mas por dentro um cadáver fedido. E a gente vê tanto isso hoje em dia, né, pastor? Muitas pessoas sofrendo com isso, vivendo de aparência. Que, na verdade, você tem que ter uma boa aparência. É tão legal você relacionar com uma pessoa que você vê vida saindo, né, do rosto dela ali, porque pratica esporte, tem uma boa alimentação, usa o seu higiene pessoal legal, um bom perfume, uma roupa legal. É muito importante. Mas o problema é que, às vezes, por trás disso, tem uma alma ferida e uma pessoa rotulada que não consegue viver, não consegue sintonizar. Por quê? Porque não tem o autoconhecimento, não tendo autoconhecimento, não vai ter autoconsciência. Verdade. Então, Verdade. O autoconhecimento, na verdade, é você saber quem você é e onde você está. E a autoconsciência é você saber o que você vai fazer com esse eu sintonizado. Porque não adianta você ter um eu bem sintonizado se você não sabe o que você vai fazer com ele. Então você tem que ter essa definição. E o problema da humanidade é isso, nós vivemos perdidos dentro de nós mesmos. Nós precisamos nos encontrar. E a Bíblia fala que o modelo é Cristo. A Bíblia fala que até que nós cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Sim. E quando nós olhamos para Cristo, o que nós vemos? Um homem totalmente desprovido de vaidade, né? Ele lavou os pés dos apóstolos. Sim. Né? E não perdeu. Líder, né? E não perdeu. Hora nenhuma ele achou que ele ia ser menor, né? Que ele ia deixar de ser Jesus por lavar os pés dos apóstolos. Né? Então ele tinha não só uma autoestima equilibrada, mas ele tinha consciência do seu eu. Por quê? Porque ele vivia em pleno relacionamento com Deus em oração. Não adianta que você de casa pegar essas ministrações que a gente faz, essas diretrizes que a gente está dando, não adianta você fazer isso só na técnica. Não resolve. Não existe os 10 passos, 12 passos, 7 passos da felicidade, os 3 passos do encontro com o eu. Não existe, senão não teria problema no mundo. Né? Eu estaria aqui, né, fazendo um programa, nós estaríamos aqui fazendo um programa que ia passar no mundo inteiro e em meia hora ia resolver o problema da humanidade. Estava todo mundo liberado. Fácil? Não é. Né? Eu estou aprendendo, não quer dizer para você, Carol, e para as pessoas que nos assistem, que eu tenho total domínio sobre isso, que eu não tenho, mas eu estou conseguindo melhorar muito. Né, buscando e conseguindo melhorar muito em relação a isso. Minha autoconsciência, né? Porque, na verdade, agora eu tenho o autoconhecimento. Eu preciso de parecer com Cristo. Em serviço, em renúncia. Jesus nunca reagiu. Ele sempre agiu. Ele nunca teve uma reação. Por quê? Porque quando você reage, quem está no comando é o outro. Porque você ia estar fazendo... por exemplo, eu estou aqui sentado. Você levanta, eu nunca ia te dar um tapa. Eu estou aqui sentado, você está aí sentada, né? Para que eu vou te dar um tapa? Aí você me dá um tapa. Eu vou e levanto e dou outro em você. Quem é que direcionou a mim? Quem é que me fez te dar um tapa? Você. Então você está no comando da minha vida. Sim. Entendeu? Enquanto que se isso eu chama tivesse reação. ficado quieta, né? Se eu tivesse ficado quieto, eu teria ficado. Então você está comandando a minha vida? Por que eu não levanto do nada aqui e não te dou um tapa? Entendeu? Entendi. Se eu fizesse isso, eu estaria agindo.
Entendeu? Agora, reagindo é o que as pessoas mais fazem, é reagir. E o que é reagir? É colocar o controle remoto da minha vida na mão do outro. Do patrão, do funcionário, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do vizinho. Entendeu? Vive bem, às vezes, os vizinhos o tempo inteiro. Aí um vizinho faz um negócio errado lá, uma galha da árvore da casa dele cai no outro, aí começa a brigar por causa disso. Você brigou com o vizinho por quê? Porque ele jogou a galha da árvore aqui, então ele comanda a sua vida, então. Ele está comandando, porque toda vez que eu reajo, eu estou colocando o direito de comandar minha vida na mão do outro. Jesus nunca reagiu. O Pilatos mesmo falou com ele assim, não respondes a mim? Porque Pilatos sabatinou ele. Não sabes tu que tem o poder para te prender e para te soltar? Jesus não reagiu hora nenhuma. Aí ele pegou e falou assim, nenhum poder teria se não tivesse do alto. Ele não reagiu, ele agiu. Entendeu? Porque nessa hora ele estava falando que ele tinha todo o poder. E Jesus agiu como? Ensinando Pilatos que ele não tinha o poder. Que o poder era de Deus. E se Deus não tivesse permitido, Pilatos não tinha poder nenhum. Nem acordado daquele dia. Sim. Né? Então, na verdade, Herodes é um exemplo disso, que ele pensou que ele tinha todo o poder e fez um grande discurso, foi aplaudido como se fosse um Deus. E ele não transferiu essa glória para Deus por esse discurso. E a história narra que esse discurso que ele fez foi tentando conquistar os cristãos. Tentando conquistar aquele pessoal aquele pessoal ali de ser um bom homem, voltado para Deus. Ele tentou ser um Deus ali, falando das coisas de Deus. E aí ele, caiu comido de bicho. Ou seja, as varigeiras de dentro para fora destruíram ele. Sim. Por quê? Porque ele estava mal sintonizado. Ele tem que saber quem que ele é. Saber o lugar dele, a posição mesmo que ele ocupa, a real, né? A real posição. E essa posição nós nos encontramos em Cristo. A Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não é uma pessoa controlada pela velha natureza, pelas consequências e diretrizes que o pecado leva. É uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus para ser parecido com Cristo. Aí sim é a autoconsciência, quem eu sou. Né? O autoconhecimento, perdão. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, por Cristo. Né? E o que eu faço com isso? Aí é a autoconsciência. O que eu tenho que fazer com isso? Amar, perdoar, renunciar, calar, falar. Porque às vezes a gente peca por omissão. Sim, né? verdade. E a gente peca por falar na hora errada também. Muitas vezes. Muitas vezes. Perdemos a oportunidade de ficar calado, né? Mas e no dia a dia, pastor, na nossa vida diária mesmo, como que a gente consegue identificar o meu eu? Como que consegue começar essas mudanças? Você primeiro tem que se encontrar em Cristo. É a primeira coisa. Não adianta você querer ter o domínio do seu eu pela força da carne. Não é, ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Eu agora vou descobrir quem eu sou e eu quero ser assim, e agora eu vou bater o pé e você e pronto, acabou. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Técnicas não vão adiantar. Primeira coisa, o arrependimento. Primeira coisa que você tem que fazer, arrepender de quem você é. O seu projeto de vida não é o melhor para sua vida. O seu projeto de vida está nas mãos e no coração de Deus. Ele sabe o que é melhor. Então, quando eu me arrependo de ser a pessoa que eu sou, e não é só de ser uma pessoa pecadora, é até mesmo da direção de vida que eu mesmo tracei para mim. Aí eu arrependo disso, falo, eu quero saber o que Deus quer da minha vida. Aí eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. O Espírito Santo vem morar dentro de mim e ele me torna essa nova criatura e começa a centralizar o meu eu. Aí eu começo a ouvir a voz do Espírito. É quando você ouve, às vezes, algum crente falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Né? Muitas das vezes é Deus falando mesmo, mas muitas das vezes não é. Entendeu? E aí nós precisamos de entender, que é o que onde estou querendo chegar hoje, caminhar um pouquinho, é de ter uma alma inabalável. Porque quando você consegue centralizar o seu eu em Cristo, conforme 2 Coríntios 5,17, que eu citei agora há pouco, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí você já é uma nova criatura onde? Em Cristo. Aí você vai saber o que Cristo quer e o que Ele está te mostrando que é para fazer. Onde? Na Bíblia. Porque é impossível uma pessoa falar que ama o Pai se não ouve a palavra do Pai. Como é que você ama o Pai se você não obedece o Pai?
E o pai falou que é pra gente ouvir o filho. Porque o filho é a voz do pai, a voz encarnada. Então eu preciso de examinar as escrituras. A Bíblia diz, examinar as escrituras, porque há de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então se eu quero saber de Deus, eu tenho que procurar Cristo. Se eu quero saber de Cristo, eu tenho que procurar na Bíblia, porque é a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Não tem falha, não tem erro. Entende? E aí, olha, imagina, né? A primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que ter uma alma inabalável. Vamos ler a Bíblia? Mateus 7, 24. Para me responder isso que você está querendo. Como é que eu consigo isso? Né? Não foi a pergunta? Isso. Como é que eu consigo ter uma alma inabalável? Você não consegue igual você chega numa loja e compra alguma coisa, não. É uma conquista. Da mesma forma que eu conquisto a depressão, você lembra que você assustou muito? Sim, quando o senhor falou. Você vai adquirindo a depressão durante o tempo e ela vai se instalando vagarosamente na sua vida? Lembra? Da mesma forma, você conquista também o equilíbrio do seu eu. Muito amigo de casa, irmão que está em casa, líder, esse programa é mais direcionado, né, focado para líderes. Né? Nós vamos ver um pouquinho agora como é que o líder de igreja, o pastor, ele consegue encontrar esse equilíbrio. Tá bom. Então, pastor, antes da gente passar para a leitura desse versículo, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já para saber como agir nessas situações. Olá, nós estamos de volta e agora o pastor Marcelo vai explicar para você que está em casa, para você e para mim também, o que nós podemos fazer para ter uma alma inabalável. Então o senhor falou, pastor, que a gente vai começar por Mateus 7, 24, isso? Isso, pode ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja bem, os dois construíram, tá? E os dois receberam pancadas de tromba d'água e vento. Sim. Certo? Uma caiu, a outra não. Certo? Os dois ouviram. Os dois, tá falando aí que os dois ouviram. Mas a diferença tá na prática. Como eu tenho uma alma inabalável, como eu tenho um eu centralizado, quando eu pratico a palavra, tudo que você vai fazer, né? Quanto mais você praticar, você vai ficar melhor. E você vai conhecer mais aquilo que você está fazendo. Se você praticar a Carolina, o ser Carolina, parecido com Cristo, cada dia mais você vai ficar parecida com Cristo. Se você morar lá no Rio de Janeiro 20 anos, provavelmente você vai puxar o S. Se você morar em São Paulo, você vai o R. Né? Então você vai falar as pessoas, né? Dois, né? Sim. Ou então você vai para São Paulo, vai ficar lá 20 anos, vai voltar falando carne. Né? E se você for morar lá em Caetanópolis, você vai falar assim, tem base não, sou? Sou, trem, coisa. Não, lá você vai falar, tem base não, sou? Demais. Demais né? da conta. Demais da conta mesmo. Entendeu? Você vai começar a falar Cé Lagoa, entendeu? Balzonte. É verdade. Então, por quê? Porque é da cultura, né? Então, quando você começa a relacionar com a Carolina, você começa a fazer a Carolina cristã, a Carolina de Jesus, você começa a praticar a palavra de Deus. Aí é a prática, a obediência, a rocha aí é a prática, não é Cristo. Entendeu? Entendi. A rocha nesse texto não é Cristo. Edificar a casa, que é a casa, é você, é eu, é o meu eu. Eu vou edificar o meu eu sobre a rocha. O que é a rocha? É a prática da palavra, a obediência da palavra. Olha só. Você está entendendo? De Deus, a Bíblia. Então, o que acontece? Vamos pegar um termo, uma coisa bem legal aqui.
Mateus 10, 39. Só antes do senhor perguntar. passar para o 10:39, a minha Bíblia é comentada e fala justamente isso. A obediência a Deus, ali no Mateus 7:24, a obediência a Deus cria uma base firme para a vida cristã. Isso. É exatamente o que o senhor falou, né? A prática da palavra. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão praticando os 10 modelos, os 7 modelos, as 7 formas de ter um bom casamento, de ser isso, ser aquilo, isso aqui. Não é isso que é para praticar. É para praticar o que a Bíblia diz. É verdade. Você está entendendo? A Uhum. filosofia, ela é boa, mas depois da Bíblia. A Bíblia vem primeiro. A palavra de Deus vem primeiro. Eu posso citar filósofo, posso citar frase. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe é dona de uma frase tremenda. Entendeu? Ela falava assim: a fraqueza é muito forte. Não é? É uma loucura, verdade, né? mas é quando você é verdade. fraco em alguma coisa, você tem uma dificuldade Você de não forte em ser fraco. naquilo, né? Você tem uma fraqueza que te puxa para aquilo. Né? Essa frase da minha mãe, eu posso citar, mas não acima da Bíblia. É uma verdade o que minha mãe diz? Mas não é mais que a Bíblia. Então as pessoas ficam em cima de filosofias, entendeu? E algumas até vãs. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você nasce, cresce, aprende e mostra sem saber nada. As pessoas dizem isso por aí. Então você é pior que uma planta. Porque a gente nasce, cresce, aprende que e fez morre a sem vida saber inteira, tudo. então? A gente morre sem saber tudo. Mas alguma coisa você tem que ter aprendido. Você entende? Então são filosofias. Tá bom, chavões. Mas esquecendo da palavra, porque a palavra já está aí pronta. Não precisa inventar mais nada, não. Verdade. Certo? Quer ver? Vamos dizer que tem uma vida verdadeira. Tem uma vida verdadeira para ser vivida. Mateus 10, 39. 10:39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aí, no original, tá vida verdadeira. Sim. Entendeu? Então tem a vida verdadeira e tem a vida falsa. Então eu preciso de viver a vida verdadeira. Tudo tem o falso e tem o original. A vida verdadeira é a com Cristo. A vida sem Cristo, por mais que seja... Imagina, vem coisa na minha mente assim, preste bem atenção. A Bíblia fala que Enoque viveu 934 anos. Perdão, Matusalém. Parece que 934 anos. Gênesis capítulo 5. Diz que ele viveu... Vamos olhar? Vamos olhar. Gênesis capítulo 5. Gênesis Deixa eu acompanhar. 5. Parece que 22. Deixa eu ver aqui. Isso. 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, quando Deus para si o tomou. Versículo 25, olha só que diferença. Viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e... morreu. Tá vendo que diferença? O Enoque, ele viveu 65. 365. Isso. Né? Viveu pouco, né, em relação a Metusalém, que viveu quase 1000. Mas Deus o tomou para si. Por quê? Porque andava com Deus. Andava com Deus. O que adiantou os 900 e tantos anos de vida de Metusalém? Ele morreu. Então, verdade, Enoque viveu menos, mas... Aqui está a vida verdadeira e a vida falsa. O que é a vida verdadeira? A vida que vale a pena viver. E a vida que vale a pena viver é a vida que vale a pena na centralidade do eu em Cristo. Às vezes não é uma vida com muito dinheiro e nem com muita saúde, mas é uma vida prazerosa em Cristo. Não adianta você... O que adiantou Matusalém viver quase 1000 anos? Ele não fala aqui que ele andou com Deus e foi tomado para si. Não, eu não estou dizendo que ele foi para o inferno, tá? Eu estou dizendo a diferença que tem aqui. Aí quando nós vamos para João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então preste bem atenção. Como andar com Deus? Em Cristo. Eu sou o caminho. Então Enoque aqui, a referência é que como se ele tivesse
aceitar Jesus. Andar com Deus é andar no caminho, que é Cristo. Matusalém é a referência daquele que não andou com Deus. Você está entendendo? Nessa minha comparação... Sim, a gente pode até não ter prestado atenção, mas é muito claro aqui na Bíblia. É muito claro. Um foi arrebatado, né? Deus o tomou para si. O outro morreu. Sim, né? Eu não estou falando de céu e de inferno, não. Não foi a vida verdadeira de Mateus 10, 39. A vida verdadeira não é quantos anos de vida e como você vive no sentido secular, mas sim como você vive com Deus. As pessoas estão... É tanta propaganda, é tanta mídia, é tanta coisa convidando a gente com tanto de coisa que é bom, que as pessoas estão todas perdidas no seu eu. E pensam que estão vivendo bem e não estão. Acham que estão felizes, estão tendo uma vida plena, completa, sim, próspera, e estão muito longe disso, na verdade, né? Sem dúvida, porque o que Deus... Você vai chegar lá nos 990 e tantos anos e vai morrer. E aí? Não andou com Deus, Deus não tomou você. Em compensação, aquele que pode não ter sido tão próspero quanto você, não ter tido a sua casa linda, o seu carro importado, o dinheiro que você tinha no banco. Não ter casado. Sim, Deus tomou para ele. Deus tomou para ele. O amor de Deus atraiu ele. Ele não ficou muito tempo na terra, não, porque Deus amou ele tanto que atraiu ele para si. Olha, você tem coisa melhor que isso. Então, na verdade, ele atraiu. Nossa. Vem para cá, né? Sai dessa chapa quente aí, né? Então, na verdade, a centralidade do eu está justamente nisso. Então, para mim ter uma alma inabalável, eu preciso ser fiel em tudo. Verdade. Eu preciso ser fiel em tudo, né? No Novo Testamento, Deus não quer somente... As pessoas acham que tem que dar 10% do que eu ganho para Deus. Sabe o que está virando? Taxa cristã. O dízimo está virando taxa cristã. Daqui a pouco vai emitir boleto, né? Carolina, eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que fazem tudo de errado. Mas o dízimo, não, o dízimo é fiel. Mas não é porque acredita em Deus, não. É porque tem medo de perder dinheiro. E já experimentou que quando você é dizimista, você tem uma vida de janelas, financeira, portas abertas, tranquila. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem o que você precisa. E dinheiro é produto do meio. Não falta, né? Não falta o que você precisa. Né? Se eu der testemunho de coisa que acontece na minha vida, assim, sabe, você vai ficar absurdo. Eu chego, às vezes, numa loja, uma calça de R$300, eu nunca iria comprar, seria estar na promoção lá por causa de uma costurinha lá que a gente mesmo arruma por 60. E é o meu número. Isso não é prosperidade? Então claro. Tem pessoas que, às vezes, faz tudo de errado. Trai a mulher, trai o marido, xinga o pai, faz tudo de errado. Eu não vou enumerar pecado aqui. Mas é dizimista. Deus não quer que eu seja fiel só numa coisa. Deus não quer que eu seja fiel à minha esposa e deixe ser fiel ao meu patrão. Deus quer que eu seja fiel em tudo. Entende? A fidelidade que Deus quer tem que ser tudo. Um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Vida. Ser uma escolha para uma coisa e para outra não. Sem dúvida. Mateus 13. Você está em Mateus 10 aí? Tô. Então pega 13, 44. 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a uma... só o 44. Só o 44? Por enquanto. Então, veja bem. O que ele fez? Ele encontrou um campo, que ele achou um tesouro, ali não fala se é pedra preciosa, ou se é a própria terra que era fértil. Mas ele achou que aquilo ali era bom para ele. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquilo. O reino dos céus é isso. Então, o que acontece com o reino dos céus? Para ter Jesus, eu dou a minha vida toda para ele. A minha vida não vale a pena mais. Aí não é depressão. O que você encontrou em Jesus é tão maior e tão mais valioso do que tudo que você já tem, que vale a pena vender tudo e ficar com Jesus. Dar tudo, abrir mão de tudo. E esse vender tudo aí não é as coisas materiais. É vender a ideia de vida que você tem. O projeto de vida que você tem. Aonde você está direcionando o seu eu e a consciência de si mesma. Você perde a consciência de si mesma e perde a direção da sua própria vida que você traçou e vai servir a Cristo. Igual a gente vê muitas pessoas abandonando a faculdade para ir para missões. Eu conheço o pastor Piva. O pastor Piva é médico. Ele já ganhou tanto dinheiro como médico que ele ficava com 10% e entregava 90% para a obra de Deus. Ele mesmo já bancou um barco para ele ir no Alto Xingu por conta própria, passar meses lá cuidando da doença daquele povo, porque ele não podia entrar como evangelista, mas podia entrar como médico. O Pivão, ele é top.
Entendeu? Olha que legal. Por quê? Porque ele pegou a medicina dele e ele poderia ser um cara extremamente rico, entendeu? E ele, parece que a última vez que eu ouvi ele, parece que o carro dele era um Del Rey. Entendeu? Então, na verdade, ele não precisava, ele falou, não precisava desse dinheiro, então eu investi em missões. Então, o que ele fez? Ele pegou a medicina dele e fez isso. Né? Eu tinha 2 lojas de material de construção, entreguei e fui ser pastor de uma igreja de 25 pessoas que iniciou numa casa. O que não quer dizer que o senhor deixou de ter problemas, que só tem coisa boa na vida. Andar a pé, entendeu? Faltou, às vezes, alguma coisa um dia, mas não faltou a outra, teve o suprimento, né? Às vezes não teve o bife com o ovo em cima, né? O bife é cavalo, né? Mas teve o ovo, né? Então, às vezes não teve o ovo, mas teve o torresmo. Então não teve. Eu amo torresmo. Cuidado. Então, na verdade, o que nós temos que ter é essa centralidade. Vamos ver, dar tudo pelaquilo que encontramos. O seu eu vai ficar vendido até você entregar tudo. Ô pastor, e esse dar tudo tem que ser em tudo, né? Tudo. Tem que ser no seu trabalho, tem que ser na sua vida, tem que ser no seu casamento, tem que ser... Hoje em dia a gente ouve as pessoas falar, eu quero casar para ser feliz. Mas você tem que casar para fazer o outro feliz. Não. Você tem que estar você tem que... Não pode ser a gente como centro. Não pode ser você no seu trabalho. Eu quero ficar rico, eu quero isso, quero aquilo. Tem que ser mais do que isso, não é? É mais ainda do que fazer o outro feliz. Vai além. Né? Eu já vi essa frase demais. Casar, fazer o outro feliz. Não. A gente não consegue fazer ninguém feliz. Porque nós somos falhos. Sim, se a pessoa colocar a expectativa dela na gente, né? A gente casa para compartilhar felicidades e tristezas. Pastor, vamos fazer mais um intervalo, Bora. O assunto rende. Rende. Quando fala vamos do fazer eu... mais um intervalo e a gente volta rapidinho. Tá bom. Olá, nós estamos de volta hoje com o programa Do Coração do Pastor. Estamos falando aqui como ter uma alma inabalável. E aí, pastor, então é possível, né? Depende da gente querer ter essa alma inabalável. Tem que abrir mão de si mesmo. É igual o texto que você leu, né, de Mateus 13, 34. Agora você vai ler Lucas 14, 33. Por favor. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Fechou. Ou é ou não é, né? É tudo. Eu tenho que renunciar a tudo quanto eu tenho. Ou seja, eu posso ter até posse dele. Mas ele tem que estar disponível para Deus. Se Deus pedir. O meu tempo, o meu perdão, entendeu? Os meus pensamentos. Não é só bens materiais, não. Renunciar a tudo. Até os meus sonhos pessoais. Ah, mas aí Deus está querendo demais. Deus está querendo demais? Então compra o céu na mão de alguém no outro a não ser Deus. Tem jeito de você passar a eternidade a não ser por esse meio? Não. Deus está nos dando algo maravilhoso, por pouco. Por muito pouco, que é a minha vida, que dura 80, 100 anos no máximo, aí se a gente viver. Se a gente tiver muito bem, muita saúde, Deus der muita graça mesmo. Então você está trocando nada por tudo. Então ele falou, não serve para ser o quê? Meu discípulo. Então, primeiro, para que eu possa entender, no céu só entra discípulo. Seguidor de Jesus. Se eu sou seguidor de Jesus, para que eu vou ter direção própria? O meu eu tem que seguir ele, é discípulo. O meu eu tem que cheirar a poeira do pó dos passos do meu mestre, que é Cristo. Ou seja, eu tenho que estar de olho onde é que ele está pisando. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida verdadeira. A vida falsa está aí, apresentando para nós aí. Né? Você quer um lugar onde tem uma falsa felicidade? Socialite. A socialite é uma falsa felicidade. Tem marido e mulher ali que vivem em pé de guerra, mas na festa X tal, é meu amorzinho, beijinho, abraço. Olha, imagina só você viver enganado dessa forma, viver como ator, atriz, para enganar os outros que você é feliz. Não é muito melhor você ser feliz sem essas coisas todas? Eu prefiro ser feliz lá em casa, sentado no quintal lá de casa, riscando o chão com o dedo, do que eu ficar fingindo que eu sou feliz num lugar onde tem comida gostosa e um monte de coisa.
Entende, Carol? As pessoas estão com o eu, assim, porque não segue Cristo. Tem que ser discípulo de Cristo. Não serve para ser meu. Está descartado, está escrito aí. Então, o que Deus quer é isso. Olha para você ver, eu falei do dinheiro, né? A ideia de Deus em relação ao dízimo no Novo Testamento é a redenção. Não é colocar uma taxa para a pessoa pagar para ser cristão, não. A ideia do dízimo é redenção. O dízimo é para nos lembrar que tudo é dele. Quando eu entrego o dízimo, eu estou lembrando assim, tudo é dele. Entende? Eu estou. É o mesmo pensamento de José do Egito. José do Egito chamou os irmãos dele, chegavam, não, vocês vão ficar aqui. Eu vou fazer o que com vocês? Vocês vão ter terra, vocês vão ter semente, vocês vão ter tudo. Mas tal parte, parece que 30%, não me lembro, vocês vão me devolver. Para quê? O Egito precisava daquele percentual de imposto? Não precisava, o Egito estava rico. Mas o que era aquilo ali? Para ele lembrar que ele era dependente dele. Quando nós entregamos o dízimo, não é para pagar imposto de nada para Deus. Deus não precisa de nada nosso. É para a gente lembrar que tudo é dele. Quando eu levo lá, eu falo, Deus, eu estou te levando aqui esse dízimo para lembrar que tudo é do Senhor. Aqui, na verdade, querido de casa, eu não estou aqui falando sobre dízimo. Eu estou mexendo no dízimo para mostrar como que é a centralidade do eu e a autoconsciência. Conscientizar que eu dependo de Deus para viver. O dízimo é um sinalzinho para mostrar que eu dependo de Deus. Porque quando eu devolvo ele, por exemplo, se eu ganho 10 mil, se eu estou colocando 1.000 lá, automaticamente estou pensando assim, nossa, eu ganhei 10, né? Não é? Veja bem, você está lá junto comigo em dizimar, entregar o dízimo. Você está junto comigo, você está aqui do meu lado. Aí você vê no meu envelope, escrito lá assim, R$1.000. O que você vai pensar? Na hora. Nossa, ganha 10 mil. Não é não? Se você me vê entregando 10 mil, o que você vai... Você viu sem querer, você não bisbilhotou, não. Isso na hora que eu fui colocar o envelope lá, você viu colocando 10 mil lá. O que você vai pensar na hora? Nossa, o pastor tá ganhando dinheiro demais. 100 mil! Não é isso que você vai pensar? Então, na hora que eu estou entregando o meu dízimo, eu estou lembrando o tanto que Deus está me dando. Que tudo é dele. Inclusive aqueles 10. É dele e os 90 também. Você tá entendendo? É uma maneira que o eu, Deus, ele nos dá exercício para a gente lembrar que é dele. Tudo é dele. Né? Romanos 11, 33, 34, 35 e 36. Romanos 11. 33, 34, 35 e 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E o que sobrou para nós? A ele, pois, a glória eterna. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, o que sobrou para nós? Nada. Só tem uma coisa que sobrou para nós. Não é sobra. Ele. Se é tudo Se é tudo dele e ele se deu a nós, ou eu tenho ele, ou eu não tenho nada. E se eu tenho ele, eu tenho? Tudo. Então por que eu vou ficar com o meu eu? Isso é aula de matemática, Carol. É verdade. Pra que eu vou ficar sofrendo com minha alma abalada, sendo que Deus me deu tudo? É só eu ir pra ele, mas eu não quero ir pra ele, porque eu quero ficar na minha mesquinharia, né? Dos pecadinhos, dos meus desejinhos, dos meus egoísmozinhos, dos meus achismozinhos. Entrega tudo pra ele. Entende? É igual eu, por exemplo, eu casei com a Adriana, com a pastora. Eu sou dela. Acabou. Sabe, quando eu casei com ela, eu desisti de todas as outras. Eu sou dela, pra que eu vou querer outra coisa? Porque eu com ela eu tenho tudo. Sim. E se eu for querer ela e mais alguma outra coisa, eu não vou ter nem ela e nem outra coisa. Verdade. Você concorda comigo? Deus da mesma forma. Olha só, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, se tudo é dele, né? Sobra Cristo para nós. Quando eu falo sobra como força de expressão, né? Só nos resta, acho que a palavra melhor seria, só nos resta Cristo. E com Cristo somos herdeiros de tudo. E em Cristo nós somos de Deus. Se não estivermos em Cristo, não somos de Deus. Então, se o meu eu está em Cristo, eu sou de Deus. Eu interajo com ele.
E Deus Sim. passa a ser o quê? O que Deus passa a ser meu? Preste atenção, Lamentações 23, 24. Lamentações 3, 23, 24. Lamentações 3, 3, 23, 24. 24. É. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Porção é geografia. Minha A porção. minha parte, o meu termo, o meu território. É quem? Ele, Ele. o Senhor. Então, o que que nós temos? Ele é a minha porção. Ele é o meu território. Ele é a minha posição geográfica. Você quer me achar? Me procure em Deus. É ali que eu quero estar. É onde... Paulo falou isso. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Jesus é minha porção. É a minha posição geográfica. Onde estou? Quer me encontrar? Encontra Cristo que você vai me encontrar. Pronto. Entende? É fácil isso? Não, mas é uma busca. Palavra de Deus e oração. O que Jesus fazia? Ele já era a palavra. Então ele vivia orando. Oração. Vivia orando. Não tem como. Né? Vou dar uma matemática aqui pro irmão, amigo de casa, o líder que está ali. Ó, presta atenção. Isso aqui é uma matemática simples, simples, simples. Mas tem que colocar em prática. Oração, meta e equipe. De novo, oração mais meta mais equipe. É igual a conquista. Oração. Oração mais meta mais equipe, conquista. Porque Deus é um Deus de coletividade. Deus é um Deus de meta. Deus é um Deus de pacto. Pacto tem meta. Então, se eu oro, se eu tenho meta, e essa meta vem de Deus, eu tenho uma equipe, eu vou ter a conquista. Isso em qualquer área, familiar, profissional, eclesiástica, de qualquer jeito. É isso que Deus tem para nós. Carol, o negócio ele é tão legal, tão assim, bacana não, que a palavra bacana é meio prejudicada, né? Mas legal, que existe uma base para isso, né? Para que a minha alma não seja abalada. A base eu já falei, que é a palavra de Deus. Sim. Né? O Pedrão, né, da Bíblia, em Mateus 16, 16, ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, a base está formada. Ele confessou Jesus como o Filho do Deus vivo. Então, qual é a base? Cristo. O Filho do Deus vivo. Então, o meu eu tem que estar embasado em Cristo. Tá, se a base é Cristo, o que eu recebo com isso? Ah, bom. O que eu recebo com isso? Se a base é Cristo, eu estou na base, eu recebo fé, esperança e amor. É as três coisas que não acabam. 1 Coríntios 13, 13 fala que tudo vai passar. Profecias, vai passar e tal. Quando chega no 13, 13 fala: e nos resta a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O amor é maior que a fé. Tem gente que tem fé demais e não tem amor. Aí fé demais. Verdade. Porque é assim, né? Tem gente que adquire fé e tem gente que enfesa. E enfesar é encher de fezes. É verdade, tem até um filme, tem né? a diferença aí. Tem até um filme que fala sobre isso. Né? Parece que fé demais não é bom, um negócio assim. Então, na verdade, a Bíblia diz que a base é Cristo. O que eu recebo por estar na base está em 1 Coríntios 13, 13. A fé, a esperança e o amor. Né? O que seremos? Se eu estou na base, tenho fé, esperança e amor, o que seremos? Atribulados, apaixonados e abastecidos. Então, vamos voltar. A base é Cristo, estou na base. O que eu recebo por estar nessa base? O que eu ganho com isso? Porque Deus é um Deus de ganha e perda. Deus, ele coloca pra gente ganha e perda. É legal isso, nos motiva. Sim. Ganhar e perder, Deus não joga com a gente. Mas ele coloca pra gente. Eis coloca diante de ti a bênção e a maldição. A vida e a morte. É ganho e perda. Então, o que eu ganho em Cristo? Né? O que eu ganho em Cristo o que eu recebo, a fé, a esperança e o amor. E o amor. E o que eu passo a ser com a fé, a esperança e o amor? Atribulado, apaixonado e abastecido. Por que atribulado, pastor? Nós somos atribulados. Em Cristo nós ganhamos a condição de atribulados. Eu vou ler com você 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. Achou aí?
Uhum. Versículo 7. Achou? Sim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Atribulados. Pronto. Somos. Não seremos. Porém, não estaremos. não angustiados. Sim, né? Então aí vem. tem a diferença de estar atribulado e Sem ser... angústia. Sim, Tá vendo que a alma não abala? verdade. Mas somos atribulados. Em Cristo. Eu quero aceitar Jesus. Ganhou Vou ficar Jesus? tranquilo, vou ficar... Ganhou Jesus? Ganhou tribulação. Jesus falou que quem servir a ele receberá 100 vezes mais em casa, mãe, terreno, não sei o quê, irmãos e com perseguições. Verdade. Por quê? Porque o maior perseguidor meu é minha própria carne, que a todo tempo quer fazer eu errar. Sim, Não precisa nem de um outro. A minha carne quer pecar. Não é isso? Então, uma coisa, o que eu ganho com isso? Eu sou atribulado quando eu aceito Jesus. Certo? Mas, porém, eu sou apaixonado. Vamos ver o apaixonado aí? Está no mesmo texto. Versículo 13. Achou o 13? Aham. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Olha a paixão aí. Eu falo que eu creio. Não é isso? O time do Atlético, a torcida não fica lá, eu acredito, o Atlético perdendo lá, eles não ficam gritando lá, eu acredito. Uhum. Sabe o que é isso? Paixão. Eles são apaixonados, né? Isso é uma forma de mostrar a paixão. Aqui, ó. Criei, por isso falei. Independente de perseguição ou nada, eu sou atribulado, mas eu sou apaixonado. Eu creio, eu falo. Tá vendo? E olha o versículo 15. Porque tudo isso é por amor de vós. Tá vendo? Olha a paixão aí. Né? Aí vamos ver o abastecido. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Olha que abastecimento. Sim. Você vai ser cheio da glória de Deus. Na minha aqui fala acima de toda comparação. Acima de toda, é incomparável. Veja bem, tem certas regiões do país que quando uma mulher fica grávida, eles falam que a mulher está pesada. Você está entendendo? Tem umas certas regiões do país que fala fulano de tal tá cheia. Você já viu isso? Uhum. É um termo, não é chulo não. Sim, isso é cultural, um termo cultural. Né? Isso não tem nada de chulo nisso, né? Então, tem lugar que quando a mulher ganha neném, só abrindo parênteses, fala fulano de tal descansou. Aqui morreu, né? Fulano de tal foi ganhar neném e descansou. Mas morreu. Descansa mesmo. Aliás, descansa por um lado, né? Lá na região nordeste descansou. Agora, quando ela tá grávida, ela tá cheia. Uhum. E imagina só que alegria. Ela tá pesada. Aí tá falando do peso da glória de Deus. Nossa, imagina. Entendeu? Tá acabando o nosso tempo, né? Mas, então eu falei, a base, o que recebemos, o que seremos e depois tem o que faremos. E o que tem faremos? O que faremos é tremendo. E o que faremos, então, o pastor vai ter que ficar para a semana que vem. Gente, quanto mais a gente fala, parece que o tempo passa mais rápido, menos tempo a gente tem. Então, na semana que vem, pastor, o senhor vai voltar para que a gente fale. Deus quiser. Para a gente falar isso, de ter uma alma inabalável, mas o que fazer com essa alma inabalável? Esse programa de hoje você pode assistir lá no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. Aí tá aparecendo o WhatsApp da revista. Mas se você quiser falar comigo, mandar uma mensagem para mim, o meu WhatsApp é 991617441. Não vai aparecer aí no seu vídeo, aí tá aparecendo só o da revista, mas o meu é o 991617441. E eu espero você amanhã. Até lá!